Gritos de traição na corte, assassinatos, a história de hoje está bem agitada. Hoje nós aprenderemos a história do rei Joás e do sacerdote Joiada. Continue ligado! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Se você está chegando agora no canal, recomendo que você acompanhe um playlist que eu vou deixar link aqui embaixo, que são os 3 estudos a respeito do Antigo Testamento, que é uma ideia mais panorâmica. Mas nesse estudo especificamente nós estamos indo um pouco mais a fundo. Para que você possa acompanhar a lição, recomendo que você tenha essa revistinha, que é o material que a gente está usando. Vou passar os links aí na descrição, mas não se preocupe, se você não tem a revistinha, dá para acompanhar a aula normalmente, tá? Com alguns slides, então não se preocupe quanto a isso. Essa revista é uma revista da editora cristã evangélica chamada História de Israel. Ela é dividida em 3 partes, nós estamos estudando especificamente a História de Israel número 3. A parte 3 é a conclusão das biografias dos reis do período do Reino Dividido. Nessa revista você também conhecerá a história de como Deus disciplinou e ensinou seu povo pela experiência do exílio e posteriormente o restaurou debaixo de sua graça. Personalidades extraordinárias viveram nesse tempo, dentre elas Esdras, Neemias e Esther. Nessa revistinha nós estamos na lição de número 5, Joás e Joiada. Só para retornar um pouco na história, nós estudamos assim brevemente o período do Antigo Testamento. Nós estamos nesse momento no período do Reino Dividido. Nós temos para o Reino do Norte Israel, com a capital Samaria, e o Reino do Sul, Reino de Judá, com a capital Jerusalém. Ambos os reinos, cada um está seguindo o seu caminho. O Reino do Norte, principalmente, a gente acompanha uma sequência de reis terríveis, reis complicados, reis que desobedeceram a palavra de Deus. E no sul, uma oscilação entre alguns poucos reis que tentaram algumas coisas interessantes, algumas coisas boas, algumas reformas para o povo, mas a grande maioria, infelizmente, também de reis que não foram muito bons. Nossa história terminou, o último período, falando sobre uma terrível rainha chamada Thalia, que inclusive mandou matar todos os seus descendentes para que ninguém tomasse o trono. Então, por intervenção divina, foi que o sacerdote Joiada escondeu o pequeno Joás e o criou até a idade de 7 anos, que é mais ou menos onde começa a nossa lição. Então, uma rainha Thalia, ela soube então que o pequeno Joás estava vivo, mas já era tarde demais quando ela ficou sabendo. Ela ainda gritou traição, traição, mas ela foi morta e finalmente o reino de Israel foi restabelecido com a figura do pequeno Joás. Claro que eu ouso dizer que talvez tão mais importante nessa história quanto o rei Joás era o sacerdote Joiada, alguém dirigido por Deus, alguém que levou a sério esse compromisso de trazer a palavra de Deus de volta ao reino de Israel. Então a história de hoje nós vamos falar um pouco sobre esses dois, que é Joás e Joiada. O texto base para essa lição que nós vamos estudar é o texto de 2 Crônicas, capítulo 24, e temos o paralelo no 2º livro de Reis, capítulo 12. Então, eu sempre recomendo, ao final das minhas aulas, que você leia o texto bíblico. Esse é um costume muito bom, porque nós vivemos tempos onde qualquer um pode falar qualquer coisa, a qualquer momento. Estamos aí com a rede, com a internet, que está livre para qualquer pessoa se pronunciar. Então, não acredite em tudo aquilo que eu estou falando, Eu estou dando uma referência bíblica, mas recomendo a você que estude, que tire as suas próprias conclusões. E essa é uma recomendação que todos os cristãos deveriam ter, ok? Então vamos lá, história de Joás e Joiada. Muito bem, o pequeno Joás tinha apenas 7 anos quando ele começou a reinar. Por trás dele estava o grande sacerdote Joiada, que era o responsável por toda por todo o seu ensino, por toda a educação, e com certeza uma das pessoas mais importantes do reino de Israel nessa época. Porém, qual que é a herança que ele teve? Qual que é o Israel que ele estaria herdando como rei, ainda jovem? Lembrando que de reinados anteriores, da rainha Thalia e vários outros, o templo precisava de uma reforma, os cultos estavam parcialmente abandonados,
a idolatria era muito grande, os cultos a Baal. Então, todo Israel estava envolto nesse tipo de idolatria, nessa dificuldade com o templo. O que isso representava, né? Na verdade, se você lembrar um pouco da história, lá na construção do templo, no período de Salomão, o templo representava essa presença de Deus no meio do povo. Então, o relacionamento de Deus com o seu povo tinha tudo a ver com o templo e com o culto, né? A celebração cultica representava em som, imagem, o que de fato significava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, a partir do momento que você tem um reino com o templo destruído, onde não existe mais culto, né, é como se você estivesse dizendo assim, olha só, Deus não é importante no nosso meio. Era essa a mensagem por trás. Então Joás ele pega uma situação complicada e no início há essa grande tentativa de reforma, de restabelecimento do culto a Deus. Talvez nos dias de hoje nós vivamos tempos complicados também, onde muitas pessoas acabam menosprezando a presença de Deus, menosprezando as ações de Deus, enquanto que isso representa que, na verdade, nós não podemos viver sem Deus. Tanto aquele que crê quanto aquele que não crê só vive, só respira porque Deus assim o permitiu. Então, como é importante, assim como foi nos tempos passados, nós temos a presença de Deus perto de nós. Claro que nos tempos antigos o templo representava a presença de Deus. Nós não podemos trazer isso literalmente para os dias de hoje. Deus não está nas quatro paredes que são os templos da igreja, né? Até porque a palavra igreja significa, a palavra eclésia, né? Significa uma congregação, uma assembleia de pessoas. Então Deus está no meio do seu povo. Então nós podemos fazer essa ilustração. Agora, a partir do momento que eu deixo de participar, que eu deixo de estar em comunhão com os meus irmãos, eu estou abandonando também a minha comunhão com Deus. Nós queremos numa relação bilateral, uma relação horizontal entre eu e meu próximo, uma relação vertical entre eu e Deus. E uma complementa a outra, ou seja, se eu não tenho uma boa relação com Deus, eu não vou conseguir ter uma boa relação com o meu próximo, e vice-versa. Então nós entendemos que essa ilustração é muito válida nesse sentido para os dias de hoje também. Então era esse o contexto que Joás vivia. Ele herdou um reino destruído, um reino dominado pela idolatria, e ele vai ter algumas tentativas aqui nos próximos pontos da nossa lição, ele vai ter algumas tentativas de reforma. História de Israel para hoje. Quando o templo era reparado e os cultos restabelecidos, havia bênçãos e vitórias, como foi sob a liderança de vários reis reformadores de Judá. Veremos também como tudo foi incentivado e acompanhado pelos profetas em cada geração. Hoje, essa história antiga é muito relevante para nós. Se a nossa comunhão com o Senhor for interrompida, se o nosso culto pessoal é falho, o lixo espiritual tem que ser identificado e lançado fora. O nosso culto, em espírito e em verdade, tem que ser restaurado. Assim seremos mais que vencedores em Cristo nosso Senhor. Parte 1. Joás reina orientado por Joiada. A primeira necessidade que foi levantada, que é a necessidade física da reconstrução do templo e de todos os seus, boa parte dos seus acessórios, ela traz um assunto bastante polêmico, bastante complicado para os dias de hoje, que é a questão de finanças. Muita gente interpreta nessa questão financeira, essa questão do dinheiro, como sendo algo carnal, algo que não é necessário, mas nós sabemos que é necessário. Porém, há de se evitar os dois extremos. Nos dias de hoje, muitas vezes igrejas e pastores não têm uma boa relação com o dinheiro, né? Os dízimos são exigidos, né? Algumas igrejas exigem que se você não for dizimista fiel, você não pode nem entrar na igreja, nem participar. Então, na verdade, isso é um grande exagero, né? O dízimo, ele é bíblico, mas ele tem que ser algo de coração, ele tem que ser algo que eu dou com a minha consciência de que aquilo está sendo aplicado para a obra do Senhor. Então, a primeira necessidade que é vista aqui é que essa obra de restauração ela precisaria de recursos financeiros. Então, o primeiro ponto é de onde sairão esses recursos, né? Muita gente diz, o recurso vai cair do céu, mas as coisas não funcionam dessa forma, né? Deus ele nos dá a inteligência para que nós trabalhemos, para que nós contribuímos, para que nós contribuamos, e tudo que nós fazemos vem de Deus, de certa forma. Então, contribuir com a sua obra não é dar um dinheiro para Deus, é basicamente devolver aquilo que Ele mesmo já me tem abençoado a minha vida. Então, é importante nós participarmos
quando as igrejas estão envolvidas em obras de restauração, em reformas, construção de missões, porque a igreja também paga contas. Muita gente critica, mas nós somos favoráveis a uma igreja que seja aberta, uma igreja que tenha suas contas transparentes, mas que ao mesmo tempo nós nos sintamos parte desse processo. Eu não estou dando dinheiro para me livrar de fazer algo na igreja, mas na verdade eu estou ali contribuindo com o que eu posso, não necessariamente com dinheiro, eu posso contribuir com mão de obra, com meu conhecimento, com aulas. Ironicamente, por exemplo, essas aulas dessa maneira no YouTube também não são cobradas, não tem nenhuma propaganda nesse nosso vídeo, nem é essa a nossa intenção. E no meu trabalho, por exemplo, eu trabalho dando aulas e a empresa cobra valores muito altos pelas aulas que eu dou. Então perceba que se eu fosse dar aula aqui cobrando, seria um negócio totalmente fora de cogitação. Eu tenho meu sustento, eu tenho meu salário, e aquilo que eu recebo de graça de Deus, eu estou aqui contribuindo de graça para vocês também. Então acho que há um exemplo nisso que é muito importante para as nossas vidas também. Aquilo que nós recebemos de graça, pela graça nós contribuímos. Existem pessoas que vivem exclusivamente do ministério, e eu acho isso muito válido, muito digno. Pastores de tempo integral, existem profetas, missionários, enfim, pessoas que vivem do ministério, e eu acho totalmente lícito que essas pessoas vivam do ministério. Não é o meu caso, não considero uma vantagem ou uma desvantagem, mas não é o meu caso, então faço questão de dizer que aquilo que eu compro, aquilo que é o meu sustento, vem do meu trabalho secular, e aquilo que eu faço por reino de Deus é aquilo que eu faço de coração muito aberto. Ok? Então, houve essa necessidade de levantar os recursos aqui para a construção ou para a reconstrução desse templo. Então, o que foi feito foi uma espécie de gasofilácio, Gasofilácio é aquela caixinha onde a gente coloca as ofertas, mas uma espécie de uma arca ali com abertura para colocar o dinheiro. E as pessoas iam fazendo as suas contribuições, os príncipes, as pessoas mais importantes, os mais simples. E finalmente, quando encheu, o povo se alegrou muito porque havia dinheiro suficiente para fazer toda essa obra de reconstrução. Então, feita a reconstrução, estava feita a primeira parte, que é a primeira parte física. Só que a reconstrução e reforma não é algo só físico, ela também envolve algo espiritual. Então, essa reforma foi uma reforma grandiosa, física, espiritualmente, para recuperar o culto a Deus e recuperar o templo. E assim, passada essa renovação, foi que Joás teve um excelente início de reinado, já com esse grande restabelecimento. Joás, ele sempre era aconselhado pelo sacerdote Joiada, como eu havia mencionado. O sacerdote Joiada viveu mais de 100 anos, teve uma vida muito grande, uma vida muito próspera, digamos assim. Tudo, praticamente, que é feito pelo homem hoje em dia, precisa de uma reforma, precisa de uma restauração. Então, o que essa restauração do templo traz de precioso para as nossas vidas? Se você vai falar da área de construção civil, da área de construção de máquina, tudo que nós fazemos em algum momento precisa de uma reforma. Por exemplo, um edifício que não passa por manutenções periódicas, que não passa por uma manutenção preventiva, em algum momento ele pode ceder, pode ruir. A gente vê alguns exemplos nesses últimos anos, por exemplo, de algumas pontes em São Paulo que, por falta de manutenção, acabaram cedendo, acabaram caindo. Então, tudo que nós fazemos precisa de algum momento de manutenção. E não é diferente na nossa vida espiritual. Quando nós temos uma relação com Deus e nós achamos que está tudo bem, se a gente relaxar, nós temos uma tendência muito grande a deixar as coisas ao léu, deixar as coisas acontecer de qualquer maneira. Se nós relaxarmos a nossa vida espiritual, quando nós menos percebemos, nós já paramos de ler a Bíblia, já paramos de orar, logo estamos agindo como se Deus não existisse. Então a nossa vida espiritual ela também precisa de reforma. Quero aproveitar esse trecho da lição e convidar você para que, se você está passando por um momento complicado da sua vida, onde você sabe que você perdeu aquela comunhão, aquele primeiro amor, lembre-se, sempre é tempo de voltar atrás. Deus é justo, mas também Deus é perdoador. Ele vai recebê-lo de braços abertos, não importa o quão fundo você tenha chegado na sua vida, o quanto você tenha errado. É sempre tempo de voltar atrás, de pedir perdão para quem for, de pedir perdão a Deus. Eu tenho certeza que Ele é fiel, e ao mesmo tempo Ele é amoroso para te receber de volta. Então faço votos que não sei o alcance desse vídeo, não sei onde ele pode chegar, mas o fato é que, se você está escutando essa mensagem e você sente que em algum momento você está com essa relação rompida, lembre-se que sempre é tempo de restabelecer essa sua comunhão de volta
com Deus. E quão preciosas são essas lições para as nossas vidas também. A restauração do templo e dos cultos traz lições espirituais para a nossa vida. Nós também precisamos ser renovados, restaurados conforme a imagem do Filho que nos salvou, conforme Efésios 6, versículo 10. A parte 2 da nossa lição é a morte de Joiada e o declínio de Joás. Enquanto ele era tutoriado, digamos assim, pelo sacerdote Joiada, ele ia bem no seu reino. Então houve um momento onde o sacerdote Joiada foi encontrar-se com Deus, ou seja, ele veio a falecer com a idade já bem avançada, uma pessoa muito importante em Israel. E Joás, que era o rei, infelizmente ele acabou tomando um caminho errado. Ele passou a ouvir outros conselheiros, passou a desobedecer, ou seja, aquilo que ele tinha feito de bom já começou a degringolar, já começou a decair, né, no seu reinado. Ele começou a piorar. Deus, na sua infinita misericórdia, ainda manda o filho de Joiada, manda Zacarias, né, que era sacerdote, profeta. Só um detalhe, não confunda esse Zacarias aqui, filho de Joiada, com Zacarias lá, o escritor do Antigo Testamento, um dos profetas escritores, um dos profetas maiores. Tá? São duas pessoas diferentes, Zacarias é um pouco posterior. Então esse Zacarias que aparece é o filho de Joiada. E ele vai, ele chama a atenção, ele repreende o rei Joás. Só que aí entra a parte triste dessa história, né? Joás não aceitou a repreensão e, como se não bastasse, mandou matar Zacarias ali praticamente no templo. Então essa é uma situação bem sangrenta que marcou negativamente a história de Israel, a morte de Zacarias por ordem de Joás. Pois bem, Deus é amoroso, mas ao mesmo tempo Deus é justo. Depois dessa reviravolta na vida de Joás, depois desse assassinato, né, o sangue de Zacarias está nas suas mãos. Pouco tempo depois, um ano, Deus mostra a sua justiça. A Síria, que era um exército até razoável, mas se você pensar na história de Israel, digamos assim, por intervenção divina, Israel já venceu exércitos maiores. Mas o fato é que Deus usou o exército da Síria para invadir Jerusalém, para despojar praticamente a cidade toda, né, tomar vários dos seus pertences e levar embora. E Joás foi ferido nessa invasão síria. E aí, pouco tempo depois, enquanto ele ainda se recuperava do ferimento, ele sofreu praticamente um golpe. Né? Alguns dos seus funcionários o traíram e o mataram. Né? E aí o reinado passou a ser de um dos seus filhos, Amazias. Então, ao mesmo tempo que Deus ele é perdoador, Deus também é justo. Ele não deixa o pecado passar batido. E esse crime de Joás, quando ele mandou matar Zacarias, ele foi tão grande, ele foi tão extenso, né, a amplitude desse pecado, que até no Novo Testamento esse crime foi citado, né, ali no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 46 a 51, o próprio Jesus, ele cita ao condenar aqueles que perseguiram e mataram profetas. Então, tão grande a abrangência desse pecado de Joás, que teve infelizmente um começo tão bom, mas acabou se desviando dos conselhos do Senhor. História de Israel para hoje. É grande a responsabilidade dos líderes, seja na igreja, na família ou na sociedade. A nossa fidelidade a Deus ou a nossa infidelidade afeta os outros também. Isso é especialmente verdade para quem ocupa qualquer cargo de liderança, e teremos que prestar contas a Deus por isso. A conclusão que nós podemos tirar das nossas lições são algumas características importantes a respeito da pessoa de Deus. A primeira delas é que Deus é misericordioso. Apesar de Joás, após a morte de Joiada, não quis mais receber conselhos de ninguém, ainda assim Deus mandou profetas para falar com ele, como é misericordioso. Mandou Zacarias, né, que era seu filho, o filho de Joiada, para falar com ele. E ele não aceitou. E também, a segunda característica que nós chegamos é que Deus de fato é justo. Eu já comentei a respeito da invasão de Jerusalém pela Síria. Israel já havia enfrentado exércitos maiores, mas por causa da desobediência de Joás, Jerusalém foi invadida pela Síria, que não era um exército assim forte, mas não era tão expressivo. Então, para mostrar que ao mesmo tempo Deus é justo. E o reinado de Joás chegou ao fim pouco tempo depois disso. História de Israel para hoje. Estamos gratos pela salvação que Deus nos deu em Cristo? Lembramos da sua proteção e bênção nas crises da nossa vida?
Seremos fiéis até o fim, venha o que vier? Como líderes, desempenhamos a nossa função de olho na palavra de Deus e somos bênção para o seu povo? Obrigado, meu caro, minha cara, que acompanharam a aula até aqui. Espero que tenham tirado lições preciosas do texto bíblico da história de Joás e Joiada para as nossas vidas. Peço ricamente que o Senhor abençoe cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E não se esqueça de compartilhar e curtir os vídeos do nosso canal. Tem muita coisa interessante. E que Deus o abençoe ricamente.